Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente, a Laura Couto, na Central de Notícias, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país, que já se prepara para julgar Jair Bolsonaro e outros 7 acusados lá no núcleo crucial, no núcleo principal na ação por golpe de Estado, né? O STF já prepara o esquema de segurança. Semana que vem começa, né? Dia 2 de setembro começa o julgamento. É um julgamento histórico por causa do Bolsonaro, mas também pela primeira vez a justiça brasileira civil vai julgar altíssimos oficiais, generais e um almirante por tentativa de golpe de Estado. É a primeira vez que isso acontece e é importante a gente valorizar esse fato. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vamos agora falar das notícias do dia, o principal fato de Brasília. Lula vai ao confronto. O presidente da República criticou o tarifaço de Trump, bateu pesado no deputado federal Eduardo Bolsonaro e lamentou a falta de regulamentação das Big Techs. Estas falas todas aconteceram durante a segunda reunião ministerial deste terceiro mandato de Lula, que aconteceu hoje, na parte da tarde, lá em Brasília. Você vê aí pelas imagens que tanto Lula como a equipe reunida, né, todo mundo usou o famoso bonezinho azul, esse bonezinho de defesa da soberania nacional. O Lula já começa a reunião de pé com o boné e pede para que os ministros também coloquem ali o Alckmin, né, ao lado dele o vice, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e os outros ministros vão colocando até o Lewandowski, né, que tem uma figura assim mais tradicional, mais circunspecta de ex-ministro do Supremo, também com o bonezinho ali, o boné azul, que simboliza a soberania. O Brasil é dos brasileiros, né? É esse slogan que o Lula adotou para responder às ameaças de Donald Trump. Nós vamos ver agora alguns trechos das falas de Lula nesta importante reunião. Nesse primeiro trecho, o confronto direto de Lula com o que ele chamou de traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro. Vamos assistir esse primeiro trecho. O Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Eu não estou com ela aqui porque esqueci de trazer, mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Não é possível. Eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria, ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Realmente não tem um outro caso desse na história brasileira. A gente meio que normaliza quase essa situação, mas no passado era comum chamar algumas pessoas de entreguistas, aquele pessoal que achava que o Brasil devia estar aliado com os Estados Unidos, devia abrir a sua economia, aqueles ultraliberais, né? Mas uma coisa é ser um liberal, isso como parte de um projeto até econômico. Outra coisa é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Pago com dinheiro do contribuinte brasileiro, vai para os Estados Unidos e de fora para dentro ataca o país e diz, numa das trocas de mensagem com o pai, eu vou ter que ficar por aqui mesmo, seus netos vão ter que falar inglês.
ele está praticamente já trocando de cidadania, rasgando qualquer relação com o Brasil. É o que os cubanos costumavam nos chamar de gusanos, os gusanos, os vermes que moram na Flórida e em Miami. É o papel que faz o Eduardo Bolsonaro. Não sou eu que estou dizendo, é o presidente Lula que chamou de traidor da pátria. E aí o Lula fez uma crítica forte também contra o chefe do Eduardo Bolsonaro, o Donald Trump. Lula repetiu uma expressão que ele já havia usado outras vezes. Vamos ver esse segundo trecho do presidente Lula durante a reunião ministerial de hoje, muito marcada por essa questão do nacionalismo e da defesa da soberania brasileira. Vamos ver mais um trecho aqui em que ele cita diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lá. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. Quem quiser se aproximar do Brasil tem que seguir as leis brasileiras. Não é que nem o Bolsonaro era realmente um governo patético. Outro dia eu assisti de novo aquela cena em que ele vai participar de um encontro internacional e o Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, se aproxima dele para bater um papo assim num coquetel. E o Bolsonaro não sabia o que falar com o Al Gore. Então ele fala assim, eu gosto muito dos Estados Unidos. O Al Gore não entende como é que um presidente do Brasil começa uma conversa com um estrangeiro dizendo que gosta muito do outro país, em vez de falar que gosta do Brasil. É isso, né? Então o Lula está assumindo esta bandeira, né, que o Trump entregou de bandeja e tem sido responsável, entre outras coisas, pela recuperação da popularidade do Lula. É claro que tem também controle de preços. Hoje mesmo saiu um dado, o IPCA 15 recuou. Houve queda na inflação no IPCA 15, que é um índice importante da economia. Então, controla preço da comida e o Trump entrega de bandeja a bandeira da defesa nacional para o Lula e para aqueles que trabalham no entorno de Lula. E quem está assumindo um papel muito importante nisso é o Geraldo Alckmin, num outro estilo, mais discreto, que sempre foi o estilo do Alckmin. Ele é o negociador, aquele que faz o meio de campo entre o setor empresarial brasileiro, que ficou chateado num primeiro momento, inclusive com o Tarcísio de Freitas e com a família Bolsonaro. Então o Alckmin faz esse meio de campo com o empresariado. O Alckmin, claro, estava na reunião também como vice e como ministro da Indústria e Comércio que ele é. Vamos assistir um trecho da fala de Geraldo Alckmin, que tem esse papel de negociador por parte do governo brasileiro. Vamos ver. É totalmente injustificado, porque dos 20 países do G20, só 3 os Estados Unidos têm superávit. Brasil, Reino Unido e Austrália. E este ano, a nossa exportação para os Estados Unidos cresceu 4,2%. A deles, para nós, 12,6%. Então, é uma coisa totalmente fora dos parâmetros. O presidente Lula tem orientado diálogo permanente, soberania. O Brasil não abre mão da sua soberania, Estado de Direito, separação dos poderes, que é a peça basilar do Estado de Direito, e, ao mesmo tempo, negociação e diálogo para a gente corrigir essa absoluta distorção da política regulatória. O Alckmin é muito bom, né, para esse resumo, né? Ele resumiu bem a questão. É soberania com diálogo e com
ênfase na separação dos poderes. Não venha dizer, o governo do Brasil, Alexandre de Moraes, são coisas separadas. Existe um troço chamado separação dos poderes, que não foi o Brasil que inventou, que vem lá do século XVIII até, e depois do século XIX. Separação dos poderes, o Trump conhece, mas finge que não conhece para criar esse constrangimento para o Brasil, né? Então, o Geraldo Alckmin fala disso e também dá os números mostrando que não existe essa história de que tem que botar tarifa porque o Brasil ganha demais dos Estados Unidos. O Brasil é um dos poucos países do G20 que tem déficit comercial. O que quer dizer isso? O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Então, eles ganham dinheiro com a gente. Então, Trump, arruma outra desculpa. Ou continua. Porque, como diz aquele slogan também, não interrompa um inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Eduardo Bolsonaro e Trump estão cometendo um erro político e estão favorecendo o Lula. O problema é que isso provoca instabilidade política, instabilidade na economia e pode gerar algum nível de desemprego nas economias, nas empresas mais afetadas pelo tarifaço. Bom, hoje, durante esta reunião, Lula comunicou aos ministros uma mudança no slogan oficial da sua gestão. Já tem até o desenho da logomarca nova do governo. Acho que nós podemos botar aqui na tela. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Em vez de união e reconstrução, valorizando essa história de o povo brasileiro, a defesa do povo brasileiro contra esses ataques à soberania. Essa aqui é a nova logomarca e o novo slogan do governo. Mas a reunião não foi só isso não, hein, gente? Senão a gente fica só no discurso aqui e não vai para os recados políticos que não passam pelo que é oficial. É importante. Fora dos holofotes, Lula cobrou dos ministros do Centrão, e há vários no governo, cobrou mais defesa, mais ênfase na defesa do governo. Segundo a Folha de São Paulo, é uma apuração de repórteres da Folha, então a gente dá o crédito, né? O presidente se dirigiu aos ministros, especialmente do União Brasil e do PP, para cobrar a defesa do governo durante atos que a oposição vem organizando, né, com esses partidos. A Laura Couto tem mais informação, bastidor sobre isso aqui. Laura. Rodrigo, o que acontece é que nos eventos das últimas semanas, o Centrão vem articulando um discurso antipetista e se apoiando na figura do Tarcísio de Freitas para a presidência em 2026. E claro que o presidente Lula está de olho nisso. Então, no puxão de orelha de hoje, o presidente disse que acredita que o bolsonarista moderado, o Tarcísio de Freitas, vai ser candidato à presidência no ano que vem e alertou que em algum momento esses ministros do Centrão vão ter que tomar uma decisão. O Lula também disse que não gosta do Antônio Rueda, o presidente do União Brasil, e que sabe que o Rueda também não gosta dele. A fala foi direcionada para os seguintes ministros, Rodrigo: o Celso Sabino, do União Brasil, que chefia a pasta do turismo, o Valdez Góes, do União Brasil também, que chefia a integração e o desenvolvimento regional, o Frederico Siqueira, que também é do União Brasil, e ele é ministro das comunicações, e o André Fufuca, do Progressistas, que chefia a pasta dos esportes, Rodrigo. Impressionante, Laura. O União Brasil tem 3 ministérios, e fez aí outro dia um encontro falando abertamente, tem que derrotar o Lula e ir para cima do governo. Então tem que rever realmente esta parceria e essa maneira, né? O tal do presidencialismo de coalizão não funciona mais, a gente está reparando direitinho. Então houve esse puxão de orelha mesmo do Lula para os ministros. Inclusive alguns deles foram procurar o presidente ao final da reunião para não ficar um clima tão pesado e tal. Vamos ver os desdobramentos disso ao longo das próximas semanas. Como eu disse aqui na abertura do programa, o evento mais esperado do ano no mundo político começa daqui exatamente uma semana. O julgamento do Bolsonaro e dos outros 7 réus acusados pela trama golpista. O STF já começou a organizar o esquema de segurança, um esquema rigoroso que prevê reforço de policiamento no tribunal e também varreduras até na casa dos ministros, porque tem muita ameaça por parte da extrema-direita. Está aqui a manchete na tela: STF fará varredura na casa dos ministros e os policiais vão dormir no tribunal
durante o julgamento do Bolsonaro. Laura Couto, da nossa redação, tem mais informações. Rodrigo, o Supremo Tribunal Federal pretende utilizar todo o efetivo da Polícia Judicial nesse esquema de segurança. Além disso, foram requisitados mais 30 policiais de outros tribunais espalhados pelo Brasil. Todos eles já estão na sede do STF, onde eles montaram um dormitório improvisado. E os policiais devem ficar lá por pelo menos 2 meses. Na avaliação de integrantes do STF, é que o reforço da segurança é necessário diante desse aumento das ameaças que a Corte e os ministros têm sofrido bastante. O esquema de segurança do Supremo também considera um agravante de risco, Rodrigo. O fato do julgamento acontecer em meio às comemorações do Dia da Independência, que é no dia 7 de setembro, e vai cair no domingo justo entre as 2 semanas das sessões. O Supremo também está preocupado com ataques individuais, como aquele do tio França, que se explodiu ao lado da Estátua da Justiça em novembro do ano passado. Tem que ter. Eu acho que, olha, quem sou eu para dizer, mas eu acho que foi um erro colocar essas 2 semanas de julgamento e no meio, entre as duas, tem o 7 de setembro com manifestações bolsonaristas que podem se radicalizar. A gente podia ter empurrado mais 1 ou 2 semanas para frente e evitaria isso, mas é o que está marcado e a segurança vai ser bem forte ali durante esses dias. O STF vai abrir já agora na quinta-feira, depois de amanhã e sexta, para o credenciamento do público em geral que queira assistir o julgamento. Mas em geral, eu não sei, vai caber alguém ali? Depois eu quero entender melhor como é que se daria isso, porque é um número muito limitado de senhas para conseguir assistir, o espaço é pequeno lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Os apoiadores de Bolsonaro, enquanto isso, não desistem de tentar salvar o pescoço do ex-presidente. A nova cartada da oposição agora é incluir na chamada PEC das prerrogativas, que é aquela proposta de emenda constitucional que foi negociada aí quando eles ocuparam ali a mesa da Câmara, lembra? Eles tiveram assim o compromisso do Hugo Mota de aprovar uma PEC, uma emenda constitucional, mudando as regras para processar parlamentares e políticos. Bom, então a cartada da oposição é incluir nesta PEC o chamado duplo grau de jurisdição. Isso significa que, normalmente, uma pessoa, se é condenada numa instância, tem pelo menos mais uma, né, para poder recorrer. Eles alegam, os bolsonaristas, que, ao ser julgado de forma definitiva numa turma do Supremo, o Bolsonaro perde a chance do duplo grau de jurisdição, porque é uma prerrogativa de lideranças políticas serem julgadas diretamente no Supremo, e nesse caso é pela turma, e acabou, o julgamento transita em julgado, acabou. Então eles querem mudar isso, para que o Bolsonaro e outros tenham o direito de recorrer pelo menos ao plenário do Supremo. Laura Couto, mais informações. Rodrigo, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já disse em entrevistas que esse modelo atual prejudica os parlamentares. O Mota afirmou que hoje todo cidadão tem outras instâncias para recorrer, mas os parlamentares com foro no Supremo são julgados em apenas uma instância. E importante, Rodrigo, se a medida for aprovada a tempo, o Bolsonaro teria sim o direito assegurado de recorrer ao plenário, caso ele seja condenado pela primeira turma do Supremo. Dificilmente isso vai acontecer, né? É muito difícil que isso aconteça antes do julgamento, que já começa na próxima semana, no dia 2 de setembro, mas mostra como eles estão desesperados, tentando se agarrar em qualquer fato, para tentar livrar ainda a cara do Jair Bolsonaro. Falando em Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República defendeu que a PF, a Polícia Federal, amplie o monitoramento do ex-presidente ali na porta do condomínio onde ele está em prisão domiciliar. Isso porque o líder do PT, Lindbergh Farias, pediu prisão preventiva do Bolsonaro, dizendo que seria muito fácil ele fugir mesmo de tornozeleira, porque dali até a Embaixada dos Estados Unidos são 10 minutos de carro, medidos no relógio. E com isso, a Procuradoria não pediu que o Bolsonaro seja preso numa cela, mas que a PF faça uma ronda permanente para que ele não possa sair dali e se jogar por cima do muro, que nem ele fez na Embaixada da Hungria, e se esconder na Embaixada dos Estados Unidos. Então esse é um pedido da PGR, que a Polícia Federal amplie esse monitoramento e faça essa vigilância. A PGR também tem até amanhã, quarta-feira, para se manifestar sobre o descumprimento das restrições que foram impostas pelo STF
por parte de Bolsonaro, o descumprimento por parte de Bolsonaro, né? Como o uso de redes sociais e também o suposto risco de fuga. Você se lembra, né? O Alexandre de Moraes primeiro pediu que o Bolsonaro se explicasse, a defesa falou, a PGR tem que ainda responder. E aí o Alexandre de Moraes, teoricamente, ainda poderia dar uma prisão preventiva para o Bolsonaro, mas eu acho é bastante improvável, não vou dizer impossível, porque nada é impossível, mas improvável que isso aconteça, estamos às portas do julgamento. Acho mais provável é que o Alexandre de Moraes reforce a vigilância ali, mas espere o julgamento final que vai acontecer na semana que vem. Quem também não desiste, né, de buscar uma saída é a defesa de Carla Zambelli. Os advogados da deputada vão recorrer, e é natural que façam isso, né? É o papel dos advogados, isso não tem nada de mais nisso, né? Os advogados da deputada vão recorrer contra a condenação por porte ilegal de arma de fogo. A gente lembra que na véspera da eleição de 2022, Zambelli perseguiu um homem com arma em punho nas ruas aqui dos Jardins, em São Paulo. Até os bolsonaristas disseram aquela cena, olha aí a cena, é uma cena dantesca, uma cena bizarra, uma deputada federal perseguindo um homem negro pelas ruas, depois ele sai correndo, ela entra numa padaria e quem testemunhou diz que ela apontou a arma para a cabeça desse homem. Então, a Carla Zambelli foi condenada por esse fato, levou 5 anos e 3 meses de prisão, por isso aí, essas cenas que nós estamos vendo. Foi a segunda condenação. Antes, ela tinha sido condenada a 10 anos por invadir o sistema do CNJ com a ajuda do hacker. Então agora ela é bicondenada. Condenada por invadir o sistema do CNJ e condenada por empunhar uma arma e apontar contra a cabeça, segundo testemunhas, desse homem que estava no chão, dentro de uma padaria. Olha a valentona aí, né? As penas, somadas as duas penas, 15 anos de cadeia. Na Itália, a gente tem mais atualizações sobre as tentativas da deputada de sair da prisão, onde ela espera a decisão de ser ou não deportada para o Brasil. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, antes, só uma atualização que saiu agora sobre o assunto do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR e ordenou o reforço do policiamento na frente da casa do ex-presidente. Daqui a uma semana começa aí o julgamento da trama golpista, no dia 2 de setembro. Esse efetivo é de policiais federais. Agora, voltando para o assunto da Carla Zambelli, que a gente está tratando. A deputada federal licenciada vai passar por uma nova audiência na Itália amanhã, na quarta-feira, dia 27. Na semana passada, a Justiça acatou os argumentos do Brasil e manteve a Carla Zambelli na cadeia, negando aí o pedido de prisão domiciliar. Depois disso, a perícia médica contratada pela defesa apresentou um documento que aponta que a deputada tem uma série de problemas de saúde. E é exatamente isso que a Justiça italiana vai analisar amanhã. Mas a defesa da Zambelli vem com uma cartada a mais, Rodrigo. O advogado da deputada vai usar o caso do jornalista foragido Oswaldo Eustáquio para tentar evitar essa extradição. O que acontece é que o Eustáquio está na Espanha e alegou perseguição política e teve sim a extradição negada pela justiça espanhola. Então a defesa da Zambelli vai tentar fazer a mesma coisa para evitar a extradição dela pela justiça italiana. Muito bem, Laura. Eu queria só frisar bastante o que você falou no começo dessa sua participação agora, que não tem a ver com a Zambelli, deixa eu até virar para outra câmera aqui, não tem a ver com a Zambelli, tem a ver com o Bolsonaro. Então, atualização de agora, veio a atualização ali na nossa redação. O Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR e vai reforçar a vigilância no entorno da casa do Jair Bolsonaro para que ele não ouse tentar uma fuga faltando uma semana para o julgamento. Importante decisão, a gente pode até manchetar essa decisão. Alexandre de Moraes manda reforçar a segurança na casa do Bolsonaro para evitar a fuga. Então, provavelmente, não vem prisão preventiva fora da casa dele, ele vai continuar ali na domiciliar, mas vai ter reforço de policiamento na porta do Bolsonaro. Importante a notícia de agora aqui no ICL Urgente, a Laura Couto trouxe para a gente. Pessoal, vamos falar de corrupção no país vizinho aqui. Javier Milei, apresentado como um exemplo, até pelo Tarcísio de Freitas, aí outro dia falou que o grande exemplo dele é o Javier Milei. Então, Tarcísio já deixa claro que o que ele quer é vender o Brasil inteiro, né? Mas olha, propina e corrupção no governo Milei. A Justiça da Argentina começou a investigar um áudio gravado por um ex-aliado de Milei. Na gravação, o suposto autor acusa a irmã do presidente argentino, essa que está na foto aqui, ó, de corrupção. Esse ex-assessor é o Diego Espagnolo. Ele foi demitido por Milei na semana passada. Ocupava o cargo de chefe nacional para as pessoas com deficiência. Então tinha compra de equipamentos para PCDs, pessoas com deficiência.
Laura, tem caroço nesse angu, como diz o Chico Sá aqui no N2? Rodrigo, parece que o Milei não consegue passar alguns meses sem algum escândalo imenso parar na imprensa, né? Antes foi o esquema das criptomoedas e agora a irmã dele que ocupa a Secretaria-Geral da Presidência e está sendo acusada de corrupção. Mas resumindo aqui o caso, a imprensa argentina publicou áudios em que uma voz, que se presume ser a do espanholo, pôde ser ouvida discutindo suborno dentro da agência que ele dirigia no governo. Segundo essa denúncia, a Karina Milei, que é a irmã do Javier Milei, e o subsecretário de Gestão Institucional do governo, o Eduardo Menem, eles estariam cobrando propina de indústrias farmacêuticas para a compra de medicamentos da rede pública voltado para pessoas com deficiência. Nessa mensagem, um espanholo diz o seguinte, abre aspas, estão roubando, você pode fingir que não sabe, mas não joguem esse problema para mim. Eu tenho todos os WhatsApps da Karina, e é a Karina Milei que ele se refere. E como você disse, Rodrigo, o espanholo foi demitido um dia depois do vazamento desse caso. Nesse áudio, Laura, ele chega até a dar um percentual. Ele diz 8% e 3% vai para a Karina, é a irmã do Milei, que fala tanto, gosta tanto de falar, mas nesse caso está silencioso. Talvez prevendo que se deixar puxar o fio dessa meada, como dizem, né? Se puxar a pena, vai vir a galinha inteira, né? E nesse caso, a galinha é uma denúncia de corrupção que envolve a família dele. Então é grave a situação do Milei, é o segundo escândalo grave de corrupção envolvendo o governo dele. O primeiro foi com as criptomoedas e agora diretamente a irmã, o que torna a situação muito mais delicada para o Javier Milei lá na Argentina. Pessoal, um fato grave também nos Estados Unidos. Hoje o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, defendeu a demissão da diretora do Federal Reserve. A diretora se chama Lisa Cook. O Federal Reserve nada mais é do que o Banco Central dos Estados Unidos. Esse secretário do Trump, que está aqui nessa foto, falou que a Lisa Cook, abre aspas, deve rezar para a polícia não ir buscá-la. Olha o grau de agressividade. Lisa foi alvo de um ataque direto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou a demissão dela pelas redes sociais. Ela está aqui na imagem, olha. Essa é a diretora, a conselheira do Banco Central que o Trump quer demitir. Laura Couto tem mais detalhes sobre esse caso. Rodrigo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Lisa Cook teria feito declarações falsas em contratos de hipoteca, mas a defesa da diretoria do Banco Central dos Estados Unidos negou as acusações. Segundo uma declaração reproduzida pelos advogados da Lisa Cook, não há motivo legal para essa demissão. A Cook também disse que o Trump não tem poder para afastá-la do cargo e que ela não pretende renunciar. Ela faz parte do Conselho do Fed, que é composto por 7 membros, e foi indicada ao Banco Central dos Estados Unidos em 2022 pelo então presidente Joe Biden. E a Lisa Cook, ela foi a primeira mulher negra a assumir esse posto, Rodrigo. Então é um ataque frontal a uma mulher negra indicada pelo Biden, tem posições diferentes, ela, né? Tem posições diferentes do Trump, faz o ataque pelas redes e põe um assessor para dizer, se não sair, a polícia vai aí te buscar. Olha o grau de autoritarismo que vai se desenhando nos Estados Unidos. Essa perseguição escancarada do Trump contra a única mulher negra no Banco Central de lá, talvez ajude a explicar a queda da imagem dos Estados Unidos no mundo inteiro. Ele está jogando no chão a imagem que ainda havia de certo apoio aos Estados Unidos em vários países. No Brasil, por exemplo, as pesquisas apontam isso. A maioria dos brasileiros tem agora uma opinião negativa sobre os Estados Unidos. Isso mudou nos últimos meses. Os dados são de um levantamento da Quest divulgado hoje. Eu vou colocar o gráfico aqui na tela, não se assuste, porque tem um monte de curva, um monte de número. Mas o que eu quero destacar é aqui, ó. Você tem uma opinião favorável ou desfavorável sobre os seguintes países: China, Estados Unidos, Argentina, Israel, Rússia. Olha o quadro aqui dos Estados Unidos, que é esse segundo. A curva azul é a curva de opiniões favoráveis. Ela despenca, gente, de 24 para 25. 58% dos brasileiros tinham opinião favorável aos Estados Unidos, agora 44% apenas. E a curva do desfavorável, que é essa vermelha, se inverteu. Ainda assim é uma margem pequena, mas Brasil, tradicionalmente, a maioria da população tem certa simpatia, até pela cultura, pelo cinema, pela indústria cultural que invade o Brasil, a música. 48% desfavorável, 44% apenas favorável. E a China, ao contrário. Hoje tem mais brasileiro favorável à China do que aos Estados Unidos. É algo para eles ficarem realmente preocupados com isso, essa inversão completa, que acontece também em relação a Israel. Fez mais um ataque hoje ao Brasil. A gente não vai nem ter tempo de trazer os detalhes, mas aquele ministro israelense
chamado Israel, também Israel Katz, fez um ataque direto ao presidente Lula. Mais uma vez, um ataque do governo fora da lei de Israel contra o Brasil. Laura Couto, queria te agradecer muito aqui, mais uma vez, pela parceria, pela participação ao vivo aqui no ICL Urgente. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouco vem aí o N2, mas antes disso eu queria mais uma vez avisar você. A gente está falando muito de autoritarismo de extrema-direita. Aqui no ICL você já sabe. Faltam poucos dias. No próximo domingo vai ao ar Como Salvar as Democracias, né? Uma aula especialíssima com Daniel Ziblatt, que é o autor deste livro, né? Aliás, quinta-feira, eu falei domingo, eu tô maluco, é dia 28 e agora, né? É quinta-feira, então faltam 2 dias. Daniel Ziblatt, Como Salvar as Democracias. Como é que você participa desta aula? iclurgente.com.br, iclurgente.com.br. Vai abrir um campo, você coloca o seu e-mail e aí a equipe do ICL te avisa, é hoje. E isso vai ser na quinta, 8 horas da noite, Como Salvar as Democracias, né? O autor deste livro e também daquele outro, Como as Democracias Morrem, com o Eduardo Moreira conduzindo essa aula especialíssima com Daniel Ziblatt, uma aula gratuita aqui no ICL. Faltam 2 dias. É isso, gente. Daqui a pouco vem aí o N2, eu estarei por lá também. Obrigado e até mais. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!